Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com o Evangelho. Hoje dialogamos sobre as instruções dos Espíritos, estudando o item O Dever, do capítulo 17. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível. Pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer a beleza da sua obra resplandecente diante dele. Lázaro, Paris, 1863. O dever moral é tudo aquilo, toda a resistência que nós temos com relação às grandes tentações que nos enveredam muitas vezes pelos caminhos mais escusos. O homem que consegue resistir a essas tentações, que consegue buscar dentro do seu íntimo, ouvir a sua consciência e agir conforme ela recomenda, ele já conseguiu galgar alguns passos em relação às boas práticas que Jesus nos pediu. Quando nos deixamos arrastar por tudo aquilo que nos rebaixa, por todas as tentações terrenas, nós estamos cedendo às nossas obrigações morais. Portanto, tenhamos fé em Deus, busquemos agir conforme o nosso Mestre Jesus, o nosso verdadeiro guia, nos ensinou. Resistamos às tentações, resistamos a tudo aquilo que nos aprisiona. Busquemos cada vez mais nos libertar e busquemos cada vez mais ouvir a nossa consciência. Esse é o nosso verdadeiro dever moral para conosco e para com todos aqueles que estão ao nosso redor.